Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago 3. Carta de Tiago, capítulo 3. Dando sequência à nossa exposição nesta carta. Hoje nós vamos falar os versículos 13 a 18. Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por este dia que é teu, domingo, dia do Senhor, dia de estarmos na tua casa, te louvando, te adorando e especialmente aprendendo da tua palavra. Obrigado por esta noite, por este culto, pelas portas abertas, por estarmos aqui, ó Pai, te cultuando, te adorando, e também, ó Pai, desejosos por aprender da Tua palavra. Fala conosco, por meio da Tua santa e bendita palavra. Ajuda-nos, abençoa-nos, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito, para que compreendamos a Tua palavra, para que a entendamos, e especialmente a pratiquemos para a glória do Senhor. Aquieta, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos a Tua voz, sermos edificados por ela, desafiados também por ela, a sairmos diferentes do que entramos aqui. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A verdadeira sabedoria, esse é o tema que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. A verdadeira sabedoria. Irmãos, nós vivemos num mundo mau, num mundo caído, segundo a Escritura, jaz no maligno, que vive nas trevas do pecado, longe de Deus, afastado do Criador, fazendo a sua própria vontade. Vivemos num mundo muito complicado, desequilibrado, e esse desequilíbrio ele vem lá do Jardim do Éden, quando os nossos pais decidiram por uma certa autonomia, quando decidiram e resolveram desobedecer a Deus. De lá para cá, o que nós encontramos é queda, pecado, desequilíbrio, muita coisa ruim acontecendo, morte, assassinato. Não é fácil viver nesse mundo, especialmente para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, que decidiram viver segundo a palavra do Senhor. Nós vimos agora há pouco quantos irmãos, milhões e milhões de cristãos sendo perseguidos, espalhados por esse mundo. Se tem uma coisa, portanto, que nós precisamos é de sabedoria. Sabedoria para sabermos lidar com este mundo caído, pecaminoso, afastado do Senhor. Sabedoria
para aprendermos a lidar com as pessoas, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, é preciso que tenhamos sabedoria. E é exatamente o que Tiago vai nos ensinar nesses versículos 13 a 18. A frase que eu dei, o tema que eu dei é a verdadeira sabedoria. Tiago vai nos apontar de forma muito rica e detalhada de onde vem esta verdadeira sabedoria, qual é a sua fonte e aonde é que nós temos que nos apegar em relação a esta sabedoria. Estamos encerrando a exposição do capítulo 3 desta preciosa carta do Novo Testamento. Domingo passado nós falamos sobre a língua, um texto duro, difícil, complicado. Nós falamos sobre o poder da língua. Vocês devem estar lembrados ainda sobre a sigla que fizemos na ocasião, o DDD. A língua tem o poder de dirigir, versículos 3 e 4. A língua tem o poder de destruir, versículos 5 e 8. E a língua tem o poder de deleitar, versículos 11 e 12. Mas agora Tiago vai falar sobre sabedoria, a verdadeira sabedoria, onde você e eu podemos encontrá-la. É exatamente esse o seu assunto aqui nos versículos 13 a 18. Repito, sabedoria deveria ser algo mais precioso que cada um de nós aqui deveria buscar e desejar na nossa vida. Onde encontrar sabedoria? Nós já sabemos a resposta. O próprio Tiago já nos falou sobre isso. Eu queria que você voltasse aí no capítulo 1, versículo 5. Nós já falamos, já expusemos onde encontrar a sabedoria. Tiago 1,5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Observem que Tiago já falou de sabedoria no capítulo 1, versículo 5. Mas o assunto é deveras importante, e ele volta a falar sobre este assunto. Sabedoria, a verdadeira sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é o uso correto do conhecimento que nós temos. E é curioso que às vezes nós confundimos. A Bíblia apresenta dois dons parecidos, inclusive. Lá em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo estava falando sobre uma série de dons concedidos pelo Espírito Santo aos crentes. E lá em 1 Coríntios 12, Paulo diz que Deus concedeu o dom da sabedoria e também concedeu aos homens o dom do conhecimento. Mas observem que são dons diferentes. Tem gente que tem o dom do conhecimento, tem gente que tem o dom da sabedoria. Às vezes a gente confunde. Quando a gente vê uma pessoa falando bonito, que ela tem um português correto, ela é muito eloquente, a gente diz, olha como essa pessoa é sábia. Talvez não. Talvez ela tenha apenas conhecimento e bastante estudo. Talvez ela apenas domine a língua vernácula dela, o português. Mas pode ser que ela não seja sábia. Veja aí como Tiago começa a falar sobre o assunto no versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Então ele faz uma pergunta que vai nortear a nossa exposição e que vai até o versículo 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Esse quem do versículo 13, ele está fazendo uma conexão com o versículo 1. Veja só, pessoas que buscavam cargos e que queriam ser mestres. Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então esse quem está conectado diretamente lá com o versículo 1. Não devemos buscar cargos, posições, ser mestres. Tiago diz, nós devemos buscar ser sábios. Sábios, entendidos e inteligentes. O sábio para Tiago e o inteligente é aquele que mostra através das suas obras, diante do seu proceder. Vocês já repararam que às vezes, com poucas palavras, nós impressionamos as pessoas? Às vezes, aliás, dizem que uma ação vale mais do que 1000 palavras.
Por vezes nós impressionamos mais alguém por uma atitude nossa do que pelo muito falar. Então, o sábio é aquele que mostra pelas suas obras e mediante o seu proceder o conhecimento que ele tem, o temor que ele tem e o conhecimento que ele tem das Escrituras Sagradas. Tiago vai nos mostrar, irmãos, duas verdades sobre a verdadeira sabedoria, fazendo um contraste. O que ele vai fazer nestes versículos é um contraste. A verdadeira sabedoria, e Tiago vai nos ensinar duas lições aqui. Primeira lição é que a verdadeira sabedoria não procede da terra, ou não procede dos homens. Isso está nos versículos 13 a 16. A verdadeira sabedoria não procede da terra. Vamos ler novamente até o versículo 16. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Percebam que Tiago nos dá uma pista. A verdadeira sabedoria, ela vem lá do alto. Já é uma pista muito boa, diga-se de passagem, para que nós descubramos sua fonte, sua origem, quem a deu, quem a concede. Se bem que ele já falou isso lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago mostra três características da sabedoria que procede dos homens. Sabedoria que procede dos homens. Primeira, ele diz que a sabedoria dos homens é terrena. Isso está no versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, a pista aí para mostrar a origem. Antes é terrena. A sabedoria dos homens é terrena. Eu vou exemplificar isso. Ela não leva em conta as coisas de Deus. A sabedoria dos homens é daqui mesmo e ela não leva em conta as coisas de Deus, as coisas espirituais, o milagre, por assim dizer. Deixa eu dar um exemplo para tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer. A primeira multiplicação de pães e peixes, o milagre realizado por Jesus. Isso está lá em Lucas no capítulo 9, versículo 12. Jesus estava treinando os seus discípulos, ensinando sobre o reino de Deus, sobre as verdades que ele veio trazer lá do alto, de onde ele veio. E ele então começa a ensinar aos seus discípulos. Uma grande multidão estava cercando Jesus. E os discípulos começam a perceber que elas queriam comida, queriam alimentação. E os discípulos fazem uma proposta para Jesus. Está anoitecendo, está ficando difícil, o lugar é difícil, de difícil acesso, e os discípulos fazem uma proposta. Geralmente nós fazemos uma proposta que é mais fácil, mais cômoda e, mais, se é que eu posso falar, mais ruim, ou pior. Veja só, Lucas 9:12. Mas o dia começava a declinar. Então, se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Qualquer um de nós elogiaria essa proposta. Eu assino essa proposta. O dia começa a declinar, daqui a pouco vai escurecer, e os discípulos não tiveram dúvida, nós estamos num lugar ermo, deserto, de difícil acesso. Qual é a melhor proposta? Manda o povo embora. Claro, eu concordo. Quem concorda aí? Eu concordo. Manda o povo embora. Mas geralmente a proposta mais fácil, mais cômoda, geralmente não é a melhor. Jesus quer testá-los e diz assim: não é porque o sol está se pondo. Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Providenciem comida para este povo, para esta grande multidão. Tiago diz: a sabedoria dos homens é terrena. Não levam Deus em conta. Eles estão num deserto, mas Deus era poderoso e poderia fazer um milagre e alimentá-los
como aconteceu. Então, Tiago diz, a sabedoria dos homens é terrena, eles tratam no campo da horizontalidade, não trabalham com verticalidade, não olham para cima, não olham para Deus e procuram fazer aquilo que é mais fácil, mais simples e mais cômodo. Manda o povo embora. Não tem mercado 24 horas por aqui. Eles não vão achar mercado aberto 24 horas. É mais fácil, é mais cômodo, mas Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. Tem mais. A sabedoria dos homens, Tiago vai dizer, ela é animal. Ele está piorando. Versículo 15, é terrena, que não leva as coisas de Deus em consideração, e a sabedoria dos homens é animal. Ou seja, não espiritual. Ela não pensa em Deus, não pensa em alma, não pensa em valores eternos. É uma sabedoria animal, é a sabedoria do aqui e do agora. É a sabedoria de 1 Coríntios 15, quando Paulo está tratando sobre a ressurreição, ele diz, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É a sabedoria que não pensa em Deus, não pensa em alma, não pensa em amanhã, não pensa em eternidade. Tiago piora mais ainda. Ele diz que a sabedoria dos homens é demoníaca, terrena, animal e demoníaca. Explico. A ideia é que por trás existe um agente que influencia as pessoas. Às vezes eu fico pensando, quando não sei você, eu estou sempre pensando e refletindo em alguma coisa. Vocês já viram alguma reportagem, algum vídeo falando de pessoas ruins, monstros, crápulas, pessoas que fizeram coisas muito ruins na sua vida? Aí de repente o narrador fala assim, olha, talvez tenha alguém por trás, uma mente má influenciando essas ações. Não é possível que ela fez tudo isso sozinho. Veja, eu não estou dizendo que Satanás é o autor de todas as coisas ruins que os homens fazem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que junta a maldade do homem com a influência satânica, esse agente que ainda piora a mente da pessoa. Aí você olha assim, por exemplo, vou citar um exemplo. Maníaco do parque, que fez grandes barbaridades há algum tempo, alguns anos atrás. Você diz, não é possível que ele fez aquilo sozinho. Talvez tivesse uma mente por trás, pessoas perturbadas. Você olha, o repórter chega, vai entrevistar, está visivelmente perturbado. Talvez um agente que influencia e colocando... Lembra a ideia dos anjinhos lá? O anjo branco que vem assim e fala, faz o bem. Lembra? Aí tem o outro anjo aqui, faz o mal. Vai lá, apronta mesmo, faz coisa errada. Tiago diz, a sabedoria dos homens é terrena, animal e demoníaca. Destruiu a sabedoria dos homens. Isso eu fiquei pensando nos filósofos, nos grandes luminares do saber, da filosofia grega, Sócrates, Platão, Aristóteles, Arquimênides, homens que eu li no seminário há 20 anos e eu continuo sem entender, 20 anos depois. Sócrates, Platão, só sei que nada sei. Então não sabe. Só sei que nada sei. Penso, logo existo. Algumas coisas assim. Então é melhor, Tiago diz, cuidado, que a verdadeira sabedoria, a sabedoria da terra, dos homens, é terrena, animal e demoníaca. Ele fala mais no versículo 16. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ele trabalha com dois sentimentos aqui, inveja. A inveja é algo complicadíssimo, muito complicado. Quem fala sobre inveja é o sábio, Salomão. Provérbios 14:30, ele diz assim, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Perceberam? Forte. Qual a definição de inveja? Inveja significa uma ambição desmedida. O invejoso é assim, não basta eu ter tudo, é preciso que você não tenha nada. Porque se você tiver, eu vou cobiçar também.
Mas a inveja é a podridão nos ossos, disse Salomão. Outra coisa ruim que ele coloca no versículo 16 é o sentimento faccioso. Faccioso é de facção. A gente ouve falar no mundo do crime, né? Facção A, facção B, facção C, grupos que estão divididos, defendendo uma causa, um lema. Inveja e facção ou sentimento divisório são coisas ruins. Tudo isso busca a sabedoria aqui da terra. Agora, Tiago diz que a verdadeira sabedoria, ela tem procedência divina. Ela vem lá do alto, como ele já deu pistas aqui para nós. A verdadeira sabedoria tem procedência divina. Versículos 17 e 18. Veja aí na parte final do texto. Versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Em outras palavras, irmãos, Tiago está falando agora que a verdadeira sabedoria na qual vocês e eu devemos buscá-la, devemos nos esforçar para alcançá-la, ela tem procedência divina. Ele já disse isso. No capítulo 1, versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Aliás, eu sempre falo, né? Se você quer alguma coisa, vá diretamente na fonte. Procure a fonte certa. Não fique procurando atalhos, caminhos ruins. Vá na fonte certa. E neste caso, Deus é a fonte de toda a sabedoria. Qual é a sabedoria lá do alto? Nós podemos exemplificar ou personificar numa pessoa. A sabedoria para nós não é um conceito etéreo, um conceito filosófico. Sabedoria é uma pessoa. Sabedoria para nós é uma pessoa. Lembram-se, João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observem que os artigos, todos eles estão no singular, é algo definido. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Jesus não é uma verdade. Aliás, sobre caminho, né? Lembra lá aquele ditado antigo, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Não. No máximo, todos os caminhos, há 2000 anos atrás, pegando a Pax Romana, as estradas modernas do Império Romano, construída pelos Césares, no máximo corrigindo a frase é: todos os caminhos levam a Roma, por causa da Pax Romana, pelas estradas que eles fizeram. Mas não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. Porque Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Diante de Pilatos fez uma pergunta para Jesus, o que é a verdade? E aí Jesus poderia responder com um conceito filosófico, mas ele diz, eu sou a verdade. Verdade não é um conceito, não é uma frase, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Então, a sabedoria lá do alto é personificada no próprio Jesus. Paulo diz isso 2 vezes, em 1 Coríntios 1,30 e em Colossenses 2,3. Eu vou citar os 2 versículos para os irmãos. 1 Coríntios 1,30, Paulo diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Colossenses 2,3, Paulo também diz, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Jesus estão ocultos, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Irmãos, lá na eternidade, nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus Cristo, e nós não vamos esgotar o conhecimento dele. Imagine você estar vivendo na eternidade e já se passou 1 milhão de anos. Quanto sobra?
Quanto? A eternidade. Mas você fala, eu já vivi muito. Já vivi 1 milhão de anos. Continua sobrando a eternidade. O Salmo 90, versículo 2, Moisés diz, Senhor, Tu tens sido o nosso Deus de eternidade a eternidade. Nós vamos passar a eternidade inteira e não vamos esgotar o nosso conhecimento de Deus. Agora o que nós conhecemos de Deus e de Jesus Cristo é o que está revelado aí na sua Bíblia, na nossa Bíblia, a palavra de Deus. Ele nos deu a conhecer, mas Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. Quantas coisas encobertas tem que nós não sabemos, não as conhecemos, e a gente vai conhecer muita coisa lá no céu, lá na eternidade, e talvez tenhamos surpresas. Talvez você dirá, você por aqui? Você por aqui? Você que aprontou todas, que fazia coisas erradas, poxa vida, mas eu nunca imaginaria que você estivesse aqui. A sabedoria de Deus pode alcançá-la. A graça de Deus pode transformar o homem pecador, pode transformar um Saulo de Tarso, um rei Manassés, um homem, um desastre aqui na terra. Tiago diz, olhe para a sabedoria lá do alto, olhe para alguém que personifica a sabedoria, Jesus Cristo. Depois, se você puder, lá em Provérbios capítulo 8, é muito interessante, tem um texto lá em Provérbios 8, que ele vai falando sobre alguém. Você sabe do que o texto está falando por causa do título em negrito, mas se não fosse o título em negrito, você não saberia, e nem eu. Ele vai falando em Provérbios 8, eu nasci, eu existia antes que os montes nascessem, antes da eternidade eu já existia, e ele vai falando, mas de quem que o texto está falando? Provérbios 8, e aí Salomão, nós descobrimos por causa do título em negrito, ele está falando da sabedoria. A sabedoria que tem procedência divina, a sabedoria que vem lá do alto. Paulo diz em Colossenses 3, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Irmãos, nós somos passageiros, forasteiros, peregrinos, estamos aqui de passagem, a nossa pátria definitiva não é aqui. O que são 80 anos, ou 90 anos, ou 100 anos, comparados com a eternidade? Tiago diz, a sabedoria vem lá do alto. E agora ele qualifica ou adjetiva essa sabedoria, que eu queria citá-la para os irmãos. Ele coloca aí algumas características, 8 características, mas fiquem tranquilos, nosso pastor vai começar agora, tem 8 pontos ainda, calma, não fiquem nervosos. Rapidamente ele coloca aí 8 características adjetivando esta sabedoria. E brevemente eu queria dar uma definição de cada uma dessas palavras. A sabedoria lá do alto, Tiago diz, ela é pura. A sabedoria é pura. Ou seja, não há verdadeira sabedoria sem santidade. A sabedoria é pura. A sabedoria é santa. Afinal, ela vem lá do alto. Ela vem de Deus. E sobre santidade, aproveitando, Hebreus 12, 14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém vai ver a Deus. Então a sabedoria é pura. Ela está associada à santidade. Segunda, a verdadeira sabedoria é pacífica, no versículo 17. Significa, onde as pessoas procuram construir pontes entre elas e não muros. A sabedoria é pacífica. Você já viu crente que fala assim, eu sou crente, mas não mexe comigo não, porque eu não levo desaforo para casa. Como é que é? Tem que levar um desaforo, tem que engolir uns sapinhos de vez em quando, às vezes o sapo inteiro. Não, eu sou crente, mas não mexe comigo não, eu não levo desaforo para casa.
comigo, deu, levou. Como é que é? E o que Jesus falou lá? De caminhar uma segunda milha, de oferecer a outra face. Ué, você não leu essa parte aí? Tiago diz: a sabedoria é pacífica e não briguenta. 3. A sabedoria do alto é indulgente, Tiago diz. Indulgente significa que ela não cria conflitos e nem compromete a verdade. Ela não fecha os olhos para a verdade. Também ela não fica fingindo que não está vendo nada. Está acontecendo coisas, mas é melhor fingir. A sabedoria, ela é indulgente. Ela não fecha os olhos para a verdade. Ela confronta a verdade com amor, com respeito, com educação. 4. A verdadeira sabedoria é tratável. Versículo 17. Significa o seguinte: tratável é quando a pessoa é acessível. Quando nós temos liberdade com a pessoa para conversar. Jesus era assim, lembra? Jesus era uma pessoa tratável. Jesus era uma pessoa acessível. As pessoas o procuravam e ele dava atenção. Lá em Marcos 1, por exemplo, ele está caminhando no meio da multidão e vem um leproso e vem gritando, e Senhor, filho de Davi, se quiseres, podes purificar-me. Observem a expressão do leproso, não é se puderes. Ele não duvida que Deus pode, ele só não sabe se Deus quer. Se quiseres, podes purificar-me. E aí Jesus está andando e ele para. O texto diz assim: e Jesus profundamente compadecido. Jesus não consegue ou não conseguia dar um passo além, adiante, sabendo que tem alguém sofrendo atrás dele. A verdadeira sabedoria, ela é tratável. Eu disse tratável e não intragável. Conhece pessoas assim? Que às vezes você tem vontade de falar, fulano é intragável. Eu não disse intragável, eu disse tratável. Número 5, a verdadeira sabedoria, ela tem misericórdia. Versículo 17, misericórdia ela olha para o outro com compaixão, não com dureza. A ideia da misericórdia é, João 8, a mulher pecou, certo? A lei manda apedrejar. E o Senhor diz o quê para nós? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A sabedoria, ela usa de misericórdia. É verdade, ela tratou. A lei de Moisés manda apedrejá-la, mas também é verdade que manda trazer o homem, que o homem não veio. Cadê o homem da história? O homem não está. Misericórdia. Número 6. A sabedoria do alto, ela tem bons frutos. Bons frutos, 17. A ideia é que ela olha para a vida da pessoa, para o comportamento dela e para as suas atitudes. Bons frutos. É o que nós precisamos dar. Bons frutos. Conta-se que uma vez foram evangelizar Mahatma Gandhi, aquele pacifista da Índia. Alguém chegou para ele para evangelizar, para falar de Jesus para ele, e dizem que a resposta dele foi a seguinte: eu aceito o seu Cristo, mas rejeito o seu cristianismo. Opa, tem coisa errada. Eu aceito o seu Cristo, mas rejeito o seu cristianismo. Sabe o que essa resposta nos revela? É que este homem que se aproxima de Mahatma Gandhi não dava bons frutos. Número 7, imparcial, versículo 17. A ideia é que ela não tem partidos, não tem predileções, não tem dois pesos e duas medidas. Uma das coisas ruins que eu sempre observo é pessoa parcial, não é ruim? Ela não está preocupada com a verdade, ela está sendo parcial, ela quer agradar um grupo. E hoje de manhã nós citamos 2 exemplos, né? Lá em Marcos 15:15, diz o texto, e Pilatos, querendo agradar a multidão, mandou soltar Barrabás. O que ele está sendo? Parcial. O rei Herodes, Herodes Agripa I, mandou matar Tiago, como vimos hoje, viu que ganhou dividendos,
o pessoal ficou feliz, agora prende o Pedro para matá-lo. E os judeus ficaram contentes. Ele não está sendo justo, ele está sendo parcial. E Tiago diz que a verdadeira sabedoria é imparcial. Não tem dois pesos e duas medidas. Verdade é verdade, justiça é justiça. O correto será estabelecido. Última coisa, sem fingimento. Sem fingimento. Ela não é hipócrita. Ela não é um ator. Jesus criticava muito os fariseus dos seus dias por isso. Os fariseus, eles falavam assim para Jesus: nós não somos como os publicanos, não somos como esses pecadores, nós jejuamos, entregamos o nosso dízimo, até do endro, do cominho, da hortelã. E, por exemplo, quando eles iam orar, eles gostavam de orar lá na praça. Fazia uma cara de coitado, assim, uma cara arrebentada, para que as pessoas percebessem que nos dias anteriores elas estavam jejuando. E aí Jesus diz assim: muito bem, vocês já receberam a recompensa. Qual recompensa? Serem vistos pelos homens. Na verdade, vocês são belos atores. Belos atores. Jesus chamava, lembra, de sepulcros caiados. A aparência externa era bela, mas o interior, as boas obras, os bons frutos eram inexistentes. Verso 18, ele diz o seguinte: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Essa ideia de semeia é muito interessante. É a figura da semeadura. Nós sabemos. Nós colhemos aquilo que plantamos. Alguns até dizem assim, né? A fatura chega, não é assim? Você planta, a fatura vai chegar. Isso é no mundo físico, isso é também no mundo espiritual. Nós colhemos aquilo que plantamos. Veja o jogo de palavras que Tiago usa. Ele diz: se nós semeamos inveja, vamos colher inveja. Se nós semeamos espírito faccioso, vamos colher espírito faccioso. Mas se nós semeamos o fruto da justiça, é o fruto da justiça que vamos colher. O princípio está estabelecido, tanto no mundo natural, quanto no mundo espiritual. E a pergunta é: como está a sua semeadura? O que você tem semeado? O que você tem plantado? Como anda o solo em que você tem deixado lá a semeadura? Se for bom, fruto da justiça. Se for ruim, a sua lavoura também vai dar frutos. Vai. Você colhe o que você planta. Portanto, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para cada um de nós nessa noite. A verdadeira sabedoria não procede dos homens. A verdadeira sabedoria tem procedência divina. Você precisa de sabedoria? Você deseja usá-la para a glória de Deus? Você precisa muito de sabedoria na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente que você se relaciona com as pessoas. Peça sabedoria a Deus. Ele é a fonte inesgotável e pode dá-la para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.